Olá, alunos e amigos, bem-vindos à nossa Escola de Teologia FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo Belo e hoje nós vamos nos ocupar em estudar uma das disciplinas que compõem o nosso curso de teologia, que é a disciplina denominada homilética, que é a disciplina que se ocupa em aprofundar os nossos saberes sobre a metodologia da elaboração dos sermões bíblicos. E vai ser um enorme prazer ter você conosco ao longo dessa aula, aprofundando o seu conhecimento sobre essa disciplina. Para os nossos alunos e alunas que já têm o material didático, a nossa narrativa em aula vai acompanhar o material didático, ok? E para aquelas pessoas que estão acompanhando as nossas aulas aqui em nosso canal, né, fiquem à vontade, a nossa abordagem ela vai ter uma forma bastante objetiva e clara, de modo que você também possa compreender esta disciplina. Por isso, sejam bem-vindos e vamos à aula! Muito bem, alunos, nós vamos então agora nos ocupar da abordagem sobre essa disciplina homilética, porém pontuando os assuntos que serão elencados ao longo da disciplina em nosso material didático, que são os seguintes tópicos. Primeiro, definições e termos, que encontra-se na página 2. A importância da homilética, que encontra-se na página 3. Falaremos também sobre as qualificações dos mensageiros do Senhor, na página 4. Falaremos também sobre as atividades que os pregadores exercem no decorrer da história, na página 6. Falaremos também sobre as artes fundamentais de um sermão, na página 9. Porém, a princípio, vamos já iniciar essa aula falando sobre definições e termos. Por exemplo, da onde se origina a palavra homilética, que quem sabe neste momento você também está a se perguntar, haja visto que é possivelmente, não é, a primeira vez que você está estudando sobre esse assunto. Bem, a palavra homilética ela é derivada de uma outra palavra que é homília. A palavra homília ela está contida na expressão grega, e também homiliae, que é uma expressão latina, que querem dizer a mesma coisa. Na verdade, é a conversação do povo ou entre o povo, e nesse contexto é uma conversação sobre assuntos sagrados, sobre assuntos religiosos. Por isso que essa expressão homília é, na verdade, sempre apresentada, né, como forma de pregação nesses ambientes religiosos sagrados, como, por exemplo, na igreja. Não é? Portanto, como nós já aqui colocamos, a palavra homília, ela tem origem grega, né, como também a expressão homiliae, que tem origem latina, que querem dizer a mesma coisa, que é a conversação, a fala, não é? Ou o discurso sagrado, ou no ambiente religioso. Perfeito? Então nós vamos encontrar a palavra humilha com esse significado, da onde surge então a expressão, o termo homilética, né, que é, no caso, uma derivação entre a palavra humilha e ethos, né, que é os parâmetros, as normas de se pronunciar a humilha, de se fazer humilha, ou seja, o discurso, a conversa religiosa, né, entre o povo. Muito bem. Nesse momento, nós vamos agora partir para outras significações, né, de alguns termos também utilizados para se referir ao discurso religioso, né, ou à pregação religiosa, que é a expressão sermão. Né? A palavra sermão ela é de origem latina, né? A expressão é sermone, né? Que significa também conversação sagrada. Tá? E uma outra expressão que também faz parte do universo homilético é a palavra pregador. Né? De onde se origina essa palavra pregador? Né? Pregador é aquele que está utilizando-se da humilha, ou seja, do discurso, é aquele que é o portador da mensagem sagrada para o povo. Não é? É aquele que profere sermões,
profere a humilha. Portanto, a princípio, a definição é essa para a palavra homilética, né? Da onde deriva-se homilha, sermão e também o pregador. Muito bem, alunos, nós vamos agora nos encaminhando para o tema, o tópico de nosso material didático, na página 3, que é a importância da homilética. Bem, a princípio, é importante comunicar a quem se preocupa na elaboração, uma boa elaboração de um sermão, de uma mensagem bíblica, ao povo de Deus, à igreja, não é? De que a homilética ela não tem a intenção, não é? De substituir, não é? A vocação, não é? O Espírito Santo, né? O Espírito da palavra, imagine, não tem essa intenção. A homilética, como já disse, são normas, princípios utilizados para a elaboração de um bom sermão sagrado, uma boa pregação, não é? Ela é apenas um instrumento auxiliar na elaboração da pregação, né? Enfim, não tem a intenção de substituir o que acreditamos ser o Espírito Santo, que inspira, né, e que promove, né, a boa pregação da palavra de Deus. Então é importante a gente entender, né, sobre a importância da homilética a partir do princípio que ela é apenas uma auxiliar, ou seja, um instrumento auxiliar na elaboração das ideias para a elaboração de um sermão bíblico. Ajuda a gente a levar em conta alguns princípios importantes na comunicação. Para quê? Para que esta mesma comunicação seja eficiente, seja clara, objetiva e compreensível às pessoas que vão nos ouvir. Porque, de qualquer forma, nós devemos entender que o pregador, a pregadora, não é? Ela é um instrumento, né, para a comunicação do sagrado para as pessoas. Então, como um instrumento, né, ele precisa estar ajustado. Né? Para quê? Para que ele seja eficiente. Assim como uma faca que precisa estar bem amolada para fazer um bom corte, assim, né, como um médico, um advogado, um professor, né, precisa estar preparado, né, para poder exercer bem o seu trabalho, assim também é fundamental, né, que nós tenhamos preparo, né, para uma boa pregação da palavra. Muito bem, e agora nós vamos trabalhar o tópico breve histórico da pregação, que está contido na página 5 do nosso material didático. Bem, em síntese, né, trabalhando a questão da objetividade e da clareza, desde os tempos idos da antiguidade, e aqui estamos trabalhando a questão histórico-judaica, né, histórico-hebraica da pregação, desde os tempos idos da antiguidade, quando, né, a sociedade hebraica começou a se reunir em torno de uma liderança, enfim, sobretudo para serem guiados por Deus, a partir desse momento, a pregação começou a ser utilizada, ou seja, a transmissão, o discurso a respeito da vontade de Deus e da palavra de Deus, da intenção de Deus para com o povo, passou a ser transmitida através, né, dos antigos homens e mulheres de Deus, logo depois por sacerdotes, profetas, né, como transmissores dessa verdade. E o princípio que norteava esse comportamento, né, e essa credibilidade entre o pregador sagrado e o povo que o ouvia era a questão da coerência, do caráter, do testemunho. Conforme o tempo foi passando, não é, e chegando aos tempos neotestamentários, não é, que é o período em que Jesus então viveu, essa forma de transmissão continuava a ser realizada, não é? Isto na ambiência judaica, através dos rabis, rabinos, em sinagogas, que era um tipo de escolas e ao mesmo tempo
reduto religioso, onde se lia a lei, onde se ensinava a lei, como no próprio templo sagrado, né? E esses espaços eram utilizados por esses pregadores, por esses transmissores da mensagem sagrada, e a relação, né, entre o pregador e aquilo que era ensinado também era levado em conta, era importante, não é, que eles tivessem coerência comportamental com aquilo que pregava e acreditava, com aquilo com que viviam, com a forma com que viviam. Então, isso foi mantido, e é claro que no período de Jesus, né, a forma eloquente, ou seja, a forma de se exprimir, né, enfim, aquilo que era a vontade de Deus para o povo, foi transmitido de modo excelente por Jesus Cristo e continuado pelos apóstolos e pelos pais da igreja, né? E é claro, sempre buscando também essa coerência lógica e de palavras em relação ao comportamento, né? Isso sempre foi primordial, mas é claro que nós devemos levar em conta que a partir do momento, né, em que estamos aí vivenciando esse primeiro século da história da igreja, muitos pregadores também possuindo conhecimentos da oratória, né, que é uma ciência que se ocupa da habilidade do bem se comunicar, né, do bem comunicar, como a retórica, que era uma forma metodológica de articular e defender uma ideia. Isso passou também a ser utilizado pelos pregadores posteriores, né, de uma forma a procurar mostrar de modo mais lógico e coerente aquilo que era a vontade de Deus. É claro que na medida que o tempo foi passando, a história da igreja, né, foi avançando. Essa preocupação sobre a forma de transmitir a palavra também foi se aperfeiçoando e se valendo de metodologia, não é? Porque a preocupação central era a de fazer a mensagem sagrada, a mensagem cristã, a mensagem bíblica ser compreendida. Se existe algo ruim e ineficiente que prejudica, inclusive, a crença, a formação da convicção de um povo sagrado, de um povo religioso, é essa dificuldade na compreensão daquilo que está sendo transmitido. Ainda mais quando se diz respeito à palavra de Deus, que é um livro, né, que muitos têm como simples, mas é um livro complexo. Né? Há muita história, cronologia, eventos, né, afirmações, né, que precisam ser bem conhecidos para serem também bem explicados para o povo. Então, a homilética, ela hoje ocupa o curso de teologia a fim de auxiliar, inclusive, os teólogos, teólogas, enfim, as pessoas que se ocupam do aprofundamento desses conhecimentos, a fim de ajudá-los também a expor essas ideias com clareza, objetividade, de forma a que todos compreendam o seu conteúdo. Então, a homilética ela é importante e vem acompanhando ao longo da história pregadores, né, a fim de que a fim de melhorar a maneira de se transmitir essa verdade. Agora nós vamos falar sobre um tópico muito importante dessa disciplina, que é sobre as atividades que os pregadores exercem no decorrer da história, que inclusive é abordado na página 6. Por que esse tópico ele é importante? É para a gente entender que mesmo os pregadores, ou seja, os portadores da mensagem de Deus para o povo, mesmo ocupando essa cátedra, né, essa cadeira, eles também ocuparam outras funções, né, ao longo da história. Muitos eram teólogos, ocupavam cargos eclesiásticos como bispos, doutores em teologia, professores, né? Enfim, muitos foram advogados. Ainda hoje, né, se você analisar, hoje muitos transmissores da pregação, eles ocupam áreas das mais variadas. Né? Hoje nós temos engenheiros, né, temos médicos, temos professores de várias áreas, filósofos,
historiadores, psicólogos, inclusive no cenário nacional brasileiro, temos aí um psicólogo proeminente, né, que é pastor. Enfim, o fato de a pessoa se ocupar do exercício da pregação, isso não quer dizer que ela não possa exercer outras funções. O importante é levar em conta o seguinte, que todas essas atribuições sociais, né, possam, claro, serem bem exercidas de modo a produzir uma sensação, né, de confiabilidade quando se pregar a palavra de Deus, não é? Se a pessoa ela se ocupa da pregação e exerce algum tipo de atividade, né, que não traz harmonia em termos de valores e atitudes, não traz uma harmonia com aquilo que se é pregado, é importante reconsiderar até mesmo o papel de continuar pregando ou até mesmo de continuar exercendo determinadas atividades. Portanto, essa é a parte, né, que nos ocupamos em falar sobre as atividades dos pregadores no decorrer da história. Bem, alunos, agora nós vamos falar sobre o tópico chamado o uso da retórica pelo pregador, previsto na página 7 do nosso material didático. É importante a gente observar o seguinte. Primeiro, definir o que é retórica, né? Que vem da expressão retor, né? Quem eram esses retores? Né? Eram como que advogados, né, nos tempos romanos, né, que eram convidados por pessoas que, embora conhecessem a lei, né, queriam que tivesse alguém que o argumentasse bem, de modo a garantir o direito desta pessoa que o contratou. Né? Então, esses retores eram um tipo de porta-vozes dessas pessoas que, embora conhecendo a lei, não é, contratavam esses retores para advocar, ou seja, advocare, ou seja, né, falar em nome de alguém. Olha que interessante, a palavra advogado vem de advocare, expressões latinas que querem dizer falar, né, em nome de alguém. E claro, esses retores, eles no caso usavam seus conhecimentos de modo a defender um direito, né, um ponto de vista, enfim, garantir um pleito ali, né, solicitado pelo seu cliente. E muitas vezes, ainda hoje, inclusive para aqueles que ocupam-se, por exemplo, academicamente, do postulado de teólogos, teólogas, pregadores, mas sobretudo, por exemplo, líderes, né, em um dado momento em que a convicção cristã, né, é atingida, é atacada, é contestada, então esta pessoa retoricamente, ou seja, em tom de defesa, articula as suas palavras de modo a proteger determinada convicção religiosa. Né? Então os pregadores eles acabam se utilizando muito, né, dessa linguagem de defesa daquilo que é sagrado, daquilo que é a verdade sagrada. No intuito, é claro, né, de tirar a dúvida de quem tem a respeito de alguma verdade bíblica, né, e, claro, articular com aqueles que contestam alguma declaração bíblica, né, a fim de argumentar, né, e proteger, enfim, uma verdade até então crida. Né? Então, muitos pregadores se utilizam dessa linguagem de defesa, de louvor, né? Enfim, a um princípio sagrado, uma verdade sagrada, e também saem em defesa disso. Então, a retórica tem esse aspecto, né, de defesa, de articulação das palavras para proteger, para defender, no caso, uma verdade, no contexto sagrado, a Bíblia Sagrada.
E agora, nos encaminhando para o desfecho da abordagem dessa disciplina, nós vamos falar sobre o tópico Artes Fundamentais de um Sermão, na página 9. É claro, queridos alunos e amigos que estão acompanhando essa aula, o que eu vou colocar aqui é uma metodologia básica de elaboração de sermão e que não tem em si a intenção de esgotamento. É claro que existem outros métodos de elaboração de um sermão, tá? Mas aqui nessa aula estamos preocupados e ocupados, tá, em apresentar a vocês um método básico, prático, para quem quer já aprender a como elaborar um sermão, certo? Então vamos lá. Primeiro temos o texto, não é? Como a gente já trabalhou isso, a pregação ela é baseada, não é, em um discurso do sagrado, né, de uma mensagem religiosa. No contexto cristão, é a pregação, né, baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, é importante que quem vai pregar se preocupe, a princípio, de, a partir da leitura da Bíblia Sagrada, escolher um texto, né, cujo conteúdo traz uma verdade a ser comunicada, né, para o povo. Então, primeiramente, escolher um texto. Escolhendo um texto, vai se comentar sobre aquele texto. Então, agora é importante você elaborar um exórdio, né? O que é um exórdio? É uma introdução. A palavra exórdio significa introdução. Então, você vai como que explicar as razões, a razão ou as razões pelas quais você vai transmitir aquele texto sagrado para o povo. Então é uma introdução, é o início, né? Você vai explicar para as pessoas, né, qual é o objetivo daquele texto e daquela pregação que você vai fazer. Temos aí no terceiro tópico, né, a proposição ou tema, né, que vai ser o assunto central do texto que você vai pregar. Então você vai escolher um tema. Digamos que você vai pregar, por exemplo, em um texto sagrado do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né, que vem falando a respeito, né, daquele indivíduo que estava, né, em uma situação muito difícil, né, lá na porta do templo, mendigando, né, e que naquela ocasião, né, ele tem uma experiência, né, ele passa ali uma experiência de milagre, porque ele é um coxo, né, é uma pessoa que tem dificuldades para andar e tem uma experiência. E o tema você pode colocá-la como um milagre, a transformação da história do coxo, né, o milagre na vida do coxo. Enfim, você pode escolher, né, de acordo com a sua perspectiva de entendimento do texto, um tema, um assunto central. Bom, vou pregar, né, sobre este assunto, né, cujo tema é o milagre na vida deste homem, o coxo. Enfim, e você trabalhar esse milagre, né, os momentos relacionados a esse episódio, as razões, né, enfim. Então, o tema é fundamental. Depois vem a argumentação como tópico quarto, né, nessa sequência, né, de métodos, né? Temos aí o texto, primeiro tópico o texto, segundo tópico o exórdio ou introdução, o terceiro tópico proposição ou tema. Temos agora o quarto, que é a argumentação ou discussão. Aí vai ser o momento em que você de fato vai explanar, né? Você agora vai ampliar as suas explicações, as suas orientações a respeito do contexto do tema, não é? Enfim, e ao findar, né, nós também chamamos esse tópico, né, que é importante que você aplique isso, né, no seu sermão, que é o tópico quinto, que é conclusão ou peroração. A palavra peroração significa finalização, tá? Ou conclusão. Então, depois de você ter feito lá a sua argumentação sobre o tema, né, mostrando
o caminho pela qual o coxo veio a ser curado, por exemplo, né, baseado em Atos capítulo 3, você vai finalizar. É muito importante que uma pregação ela tenha começo, meio e fim. Né? E aqui você vai finalizar a sua pregação, não é? Relembrando, que é um ponto importante, relembrando, não é? Que o motivo da pregação foi mostrar um milagre na vida do coxo, não é? Mostrar como é importante, né, acreditar, né, é importante confiar na providência divina, enfim, e que as pessoas possam exercer esse mesmo tipo de convicção, pois poderão ser alvos deste mesmo benefício. Um desfecho parecido com esse, por exemplo. Né? Aqui eu estou apenas dando uma explicação, dando um exemplo, né, do que pode ser um tipo de peroração, ou seja, finalização para uma pregação. Então, nós aqui ao longo dessa aula falamos, é claro que panoramicamente, sobre o que é homilética, né, e sobre os tópicos que foram explicando, né, os episódios dessa disciplina, finalizando aqui na elaboração básica de uma pregação. Espero que você tenha compreendido, né, e que essa aula tenha sido proveitosa para o aprofundamento dos seus saberes. E aguardo você então na próxima aula. Até mais!